Nós estamos no meio de uma série. Quando eu digo no meio, é exatamente no meio de uma série. Nós iniciamos a semana passada. O nome da série é O Espírito e a Noiva. A gente leu todo o texto aqui de Romanos 8. Hoje nós vamos fazer jus, vamos falar sobre um versículo somente. E essa série ela vai ter 4 etapas apenas. A primeira foi a semana passada. Infelizmente teve um pane na energia. Não tem nem como recapitular a mensagem. Só posso te mandar o esboço. Abra aí em Romanos capítulo 8. Esteja aberto a sua Bíblia. E eu quero começar aqui esse pensamento, o compartilhamento com você. Pensando que a verdade não é o versículo 1. Então não se atente à tela no versículo 1. Eu tenho certeza. Nós estamos diante de inúmeras pessoas aqui. Provavelmente deve ter mais ou menos aqui, deixa eu ver se eu estou com um cálculo bom, escanear. Deve ter umas 320 pessoas hoje aqui, 340 cadeiras no total. Umas 320 pessoas, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então existe aqui inúmeras histórias nessa noite. Porque cada um de nós temos uma história. Ou na verdade, estamos no meio dela. Estamos vivendo essa história. Cada um de nós aqui temos uma história. Ninguém está aqui vegetando. Se você chegou até aqui, você veio com uma certa intencionalidade. Você não parou aqui sem intenção alguma. Ainda que se você não quisesse, ainda que no seu coração você talvez não queria estar aqui. Você foi convidado por alguém e você parou aqui. Mas ao se vestir, ao entrar nas comoções para chegar aqui, houve intencionalidade no seu coração. E falar que nós estamos aqui em meio de muitas histórias, também precisamos afirmar que a gente está aqui no meio de tantas fases dessas histórias que são diferentes para cada um de nós. Por exemplo, eu não teria medo de afirmar aqui que existem pessoas aqui nesse lugar, nessa noite, que já viveram situações aonde você precisava de uma intervenção divina, aonde você precisava que Deus fizesse algo por você, ou por aquela situação, aonde você precisava de um milagre emergencial, de algo que fosse meio que naquele momento, e que porventura, você não recebeu. Tenho certeza que tem pessoas aqui assim. Eu ainda estico essa fala minha, nessa introdução, para dizer que possa ser que tenha pessoas aqui, que talvez já viveram momentos onde você estava vivendo parte da sua história, onde você clamava aos céus, e parecia que os céus estavam de bronze, parecia que não tinha resposta. Estou falando alguma mentira? Eu já vivi isso. Agora, em contrapartida, também existem pessoas aqui, que estão aqui, que já clamaram aos céus, que já oraram ao Senhor, e foram surpreendidos pela bondade do Pai, ao ter respostas que foram além dos seus pedidos, ao terem respostas que ultrapassaram as suas expectativas. É claro que tem gente assim. É claro que nós já vivemos coisas assim. Quando eu penso nisso, eu gosto muito de uma frase do Juscelio. Juscelio sempre fala isso quando está conversando. Ele diz assim, olha, ele fala, meu querido, eu vivo coisas hoje que se orasse não sabia pedir. É claro que muitos de nós, talvez fomos alvos da graça de Deus a um ponto de que excedeu todo o nosso entendimento. Existem partes dessas duas histórias aqui nesse lugar. E com certeza não seria exagero da minha parte, como comunicador da mensagem nessa noite, dizer que talvez aqueles que estão vivendo um momento onde parece que Deus não está respondendo ou intervindo, já viveram um milagre, e o oposto também é verdade. Já viveram as duas situações.
Pastor, por que você está dizendo isso? Hoje eu quero explorar um texto com vocês, dentro de Romanos capítulo 8, que mostra com clareza para todos nós aqui presentes, que independente se nós estamos vivendo uma fase onde parece que Deus não está nos ouvindo, ou parece que Deus não está nos respondendo, ou vivendo uma fase que parece ser tão boa, que estamos recebendo mais do que aquilo que pedimos, eu quero dizer para você que em todas as etapas da vida, Deus, Ele se faz presente. Essa é a mais pura verdade. Você que já abriu Romanos capítulo 8, leia aí o versículo 28, nós iniciamos a série com o versículo 26 e 27, e agora nós vamos ler o 28 de forma exclusiva nessa noite, e vamos dar sequência depois, nas outras 2 noites. Diz assim, por meio das palavras escritas por Paulo, inspirada pelo Espírito, ele diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos novamente? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não poderia esmagar esse texto na série, porque esse texto é um texto clássico, icônico. Muitos de nós temos ele na boca por tantas vezes. Em tantas circunstâncias e situações, nós já recitamos esse versículo. Por isso hoje eu queria de uma forma simples, diretiva e talvez até muito pragmática, muito prática, algo que você possa sair daqui, não apenas pensando no teu coração, mas carregando como uma primícia, como uma convicção, para que você atribua e aplique isso em todas as circunstâncias da sua vida. Hoje eu quero pregar sobre, dentro da série O Espírito e a Noiva, o Deus que se faz presente em todas as etapas da vida. Esse é o nosso Deus. E você precisa se animar com isso. Ele trabalha em toda e qualquer circunstância, querido. Não adianta, ainda que você não o perceba, ainda que você acha que ele está distante, ou que o céu se tornou de bronze, a palavra dele nos garante que não dormitará o guarda de Israel. Ele está guardando os seus. Ainda quando você não sente, ainda quando você não percebe, ainda quando você não consegue sentir, ou talvez colocar numa perspectiva das suas limitações, que Ele está ali presente naquela circunstância, Ele se faz presente. Ele se faz presente. E deixa eu dizer para você, independente, irmãos, da fase que nós vivemos, independente dos momentos que nós passamos, a convicção, a ideia, a compreensão de sabermos que Ele se faz presente em todas as etapas, deve trazer para nós, no mínimo, uma paz, para passarmos nos processos da vida, e sabemos que a vida não é um barco à deriva, a vida não é um momento cíclico, que uma hora você está totalmente guardado e uma hora você está totalmente desguardado. Pelo contrário, ninguém que se chega a Deus, que se aproxima de Deus e que pretende ou que decide amar a Deus, fica sendo alguém à deriva. Ninguém. Não existe ninguém na história que decidiu amar ao Senhor e ficar na deriva. Ninguém. Preste atenção em algo muito interessante. Ao contrário do que muitos de nós pensamos, que quando nós estamos passando nos vales da vida, era como se Deus não estivesse presente. Eu gosto de uma fala das Escrituras que diz que Ele é o lírio dos vales. E é interessante que o lírio, existe um momento específico que ele solta um aroma. E ele solta um aroma porque nos vales, a maioria dos vales não tem muita claridade. Porque são vales, eles estão entre montanhas. E por ser o lírio dos vales, ele nos conduz com a sua própria essência.
Ou seja, ainda que tudo esteja obscuro, ainda que estejamos passando por lugares aonde a clareza, a luz, a iluminação lógica, ela não seja tão boa quanto nós pensamos, ainda assim Deus tem uma forma de conduzir os seus. Ainda que você não veja. Percebe? Como os vales são lugares mais escuros, você ainda não vê. Agora, esse mesmo Deus se faz presente quando você está nos topos das montanhas. Sabe o que é interessante? Uma vez eu subi na Pedra Azul. Lá no Parque Pedra Azul. Foi uma escalada assim, fantástica. É muito bom. Se eu fosse você, eu iria lá. Lá tem piscinas naturais, acho que são 8. E é tão pertinho. Só que você tem que escalar, porque quebrou uma rota lá, desmoronou. Então você tem que se encher de coragem. Tem um rapelzinho que você sobe. Acho que dá mais ou menos assim uns... Não vou assustar os irmãos, para os irmãos não quererem ir lá, quem não foi. Mas deve dar uns 200 metros de rapel. Tudo seguro. E lá em cima, eu me lembro, eu gravei um vídeo, coloquei até na internet. Lá em cima, eu notei uma coisa muito interessante, Regiane. Lá em cima daqueles montes, a vegetação, ela é escassa. Em cima dos montes não tem muitas árvores frutíferas. Sobe nos montes para você ver. Nos mais altos montes, lá em cima não tem variedade de árvores frutíferas. O que faz do monte ser um lugar privilegiado, então, estar em lugares altos? É a visão que você tem. No monte você não tem muito fruto, muita recurso, mas você tem uma visão ampliada, você vê tudo. Agora lá do monte você enxerga que lá nos vales existe muito mais fruto do que você imagina. Oh meu Deus! O que eu quero dizer com isso? O que talvez o Espírito quer dizer com isso? Talvez se você estiver passando pelos vales, tente encontrar os frutos na caminhada. Tenta se alimentar durante a jornada. O vale não é o fim daquele que está trafegando pelo vale. Lá tem mais fruto do que o alto do monte. A única coisa talvez que você não tem uma visão ampla e por isso você não enxergou, mas os frutos estão aí. Tem frutos aí. Porque o mesmo Deus que está com você no alto dos montes, se faz presente no mais profundo dos vales. Eu moro num vale, irmãos, a minha casa é a última da rua, eu dou risada. Quando eu chamo os irmãos para ir lá, eu falo, vocês estão prontos para amassar um barro? Aqui é a casa do oleiro, que a Bíblia diz que Jeremias desceu à casa do oleiro. Estão prontos para amassar um barro? Vem para cá. Ah lá, o negócio fica azedo, irmãos. Se receber um convite, não vai não, fica complicado do teu lado. Agora olha que coisa interessante, o que eu quero dizer com isso, é que em todo o agir de Deus durante a nossa história, existe um agir invisível, que talvez a gente não consiga compreender, por estarmos talvez cercados naquela situação, mas em todo o agir, a gente nota que Deus está esculpindo o seu próprio caráter na nossa vida. Como diz aí os ditados populares, eu não gosto de replicar. Mar calmo não faz bom marinheiro. Pergunta para o seu José, senhor José. Que pegou um mar mais agitado. A gente pegou o mar agitado de quando fomos? Não pegamos não, né? O pastor Max, que era pescador, já pegou uns marzinhos agitados também, né, Márcio? Mar calmo não faz bom marinheiro. Pergunta se ele lembra dos mares calmos. Ele lembra daquela experiência, que ele quase tombou o barco. Porque exigiu dele, tirou dele algo que não seria extraído se ele tivesse só trafegando nas marolinhas. Tudo aquilo que a gente vive em Deus, note a palavra, em Deus, está esculpindo algo que você não vê, porque é um agir invisível, que não se materializou, não ainda se manifestou, mas quando se manifesta, você se alegra com isso. Não tem aquilo que a gente diz, agora a gente está assim, mas vai chegar uma hora que a gente vai sentar, vai se reunir, vai dar risada sobre isso. Ah, você está muito sério hoje, pelo amor de Deus.
chega uma hora que você para, senta, relembra e ri. É por isso que eu gosto de Provérbios 31. Quando diz que ela levanta bem cedo. Irmãos, uma mulher levantar cedo, deixa eu ver se tem criança nova aqui. Tem não, posso falar, aqui está PG-13. PG-13 é aquele PG-13, né? Irmãos, a mulher é a única, essa mulher de Provérbios 31, a Bíblia fala que ela era um navio merquejante. Ela acordava, fazia negócios, tecia roupa fina para os seus filhos e os seus maridos. No inverno ninguém passava frio. A sua casa tinha uma lâmpada acesa durante a madrugada. Eu não vou falar o que outros pregadores falaram, mas aquilo ali era uma referência para quem passava viajando na estrada. A casa dela era um parâmetro, era um balizador para quem viajava à noite. Porque não faltava óleo na botija dela. Ê, mulherada! E ainda acima de tudo, quando acabava tudo isso, ela ainda sabia cuidar do seu marido. Porque, hoje eu não sei nem porque eu estou falando isso, mas tudo bem. Porque mulher é a única que consegue trabalhar, fazer negócio, cuidar da casa, lavar louça e depois ainda ter que cuidar do marido. O que eu quero dizer com isso, queridos? Deixa eu dizer para você, quando a Bíblia diz que ela levantava cedo e sorria para o futuro, talvez isso é uma palavra que caiba não apenas para mulheres, mas caiba para nós aqui. Quantos de nós temos a capacidade de, em momentos de adversidades, levantar cedo e sorrir diante do futuro? É difícil, irmãos. Eu sei que você está dizendo amém, e eu sei que você está sendo encorajado por mim a dizer amém, mas é difícil. Vamos ser realistas, nós não precisamos aqui ser meros religiosos, é difícil. Às vezes eu acordo cedo, lá em casa tem um escritório que dá para a rua, e aí tem uns irmãozinhos, filhos do seu Olímpio, são madeireiro, eles acordam mais cedo que eu às vezes. E às vezes eles me pegam orando com a janela aberta daquele escritório. E nem todo dia a oração é a mesma. Porque não é todo dia que você levanta, a morte vencestes. Não é todo dia que você levanta assim. Pelo menos eu não levanto assim todo dia. Tem dia que eu levanto, Senhor, ajuda-me. Fortalece as minhas mãos esse dia. Senhor, vem no meu socorro, vem no meu favor. Eu preciso vencer mais esse dia. E aí não são cantos de júbilos. E às vezes eu vou dizer para você, você não precisa, nesses momentos, às vezes, você não vai sentir um arrepiozinho. Nesses momentos, às vezes, você não vai sentir aquilo que muitas pessoas gostariam de sentir. Mas você precisa ter convicção de que Ele está conosco durante os montes, os mais altos montes, mas os mais profundos vales. Vamos falar sobre convicção, eu quero acelerar essa mensagem. A Bíblia diz algo que é algo fantástico. O texto de Romanos, ele começa com o seguinte termo, e sabemos, ou alguns versículos diz, agora sabemos. Veja bem, queridos, a palavra é sabemos, a palavra não é supomos. Eu vou repetir isso, porque passa despercebido. A palavra é sabemos, a palavra não é supomos. A palavra é temos uma certeza e não uma dúvida. Nós sabemos que Deus trabalha. Essa palavra aqui, no termo grego, ele é equivalente a um termo matemático. Ou seja, é algo exato. Ou seja, é algo incontroverso. Saber é saber. Agora nós sabemos. Nós temos uma convicção, nós sabemos. É uma certeza. E é tão difícil, deixa eu dizer a vocês com clareza, é tão difícil vivermos certezas em um mundo tão incerto. Só por meio da palavra de Deus.
Vivemos certezas em um mundo tão incerto. Mas aqui, quando Paulo descreve, e sabemos que Deus trabalha, ele está falando de algo que é um termo matemático. Paulo é um perito, irmãos. Se alguém sabia fazer cálculos, era Paulo. Agora sabemos que Deus trabalha, não supomos. Agora veja bem, isso é uma convicção que ele trabalha para o bem. Ou seja, ainda que possa ser difícil passar por situações adversas, nós temos uma ciência exata, que ela trabalha em nosso favor. Um cálculo que não é feito por você, mas é feito por Deus. E o final dele é sempre o bem. Tem que repetir isso aqui. Olha que coisa, é um negócio que mexe comigo. Por quê? Se sabemos, se é algo exato, nós precisamos entender que independente das circunstâncias, existe um cálculo que é feito, cujo resultado é sempre o bem. Deus sempre vai trabalhar em todas as circunstâncias, cujo final dessas circunstâncias vai ser o bem. É a Bíblia que diz, não sou eu. Agora olha que interessante, para ver se você fica mais animado. O fim da conta é sempre o bem. Por que o fim da conta é sempre o bem? Porque uma vez que você passa a saber, você sabe quem esse Deus é. Por exemplo, ele se apresentou a Jeremias, em Jeremias 29:11, e ele disse algo acerca dos planos que ele tinha para aqueles. E ele disse o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Ou seja, até Jeremias não havia a convicção do sabemos. Ele dizia que quem sabia era ele, mas Paulo ele já afirma que nós sabemos. E Jeremias diz: nós sabemos, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de lhe dar-lhes esperança e um futuro. Esses são os planos de Deus. Essa é a vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus. Agora, vamos lá. Vamos afunilar isso juntos aqui, para a gente entrar numa conclusão dessa mensagem. Se nós sabemos que Deus está presente em todas as circunstâncias, e se nós sabemos que esse saber é algo exato e não incerteiro, e não controverso, é uma ciência exata, é um cálculo exato. E sabemos que o fim dele é o bem, será que o alvo desse bem seria para todos? Isso é uma pergunta que a gente deve fazer, para a gente não sair daqui enganado, dizer que o pastor enganou a gente. Será que o resultado desse trabalhar, dessa convicção, dessa equação cujo fim é o bem, é para todos? Que não seja eu quem responda para você, que não seja um homem quem responda para você, mas que seja a palavra do próprio Deus, a verdade irrevogável, é Ele, vem dEle. A Bíblia diz o seguinte, que sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem, até aqui falamos, para o bem de quem? Daqueles que o amam. Então isso quer dizer que existe uma grande parcela que fica de fora. Qual parcela? Aqueles que não o amam. É uma afirmação categórica e verdadeira, porque Deus vai trabalhar para o bem, mas para o bem daqueles que o amam. Olha que coisa linda, olha que coisa interessante, esse trabalhar tem uma direção, tem um alvo, tem um fim, tem um destino. E posso dizer algo para vocês, irmãos, enquanto está toda essa movimentação, deixa eu falar algo para vocês. O Senhor sabe corresponder ao amor dos seus filhos. Deixa eu dizer para você aqui, ninguém jamais se decepcionou por amar a Deus.
Ninguém jamais se decepcionou por amar a Deus. Você pode ver as pessoas se decepcionando com pessoas. Você pode ouvir os testemunhos, eu saí da igreja porque eu decepcionei com a igreja, que não sei o quê, falando da instituição. Mas com Deus, ninguém jamais se decepcionou por amá-lo. E obviamente que ao amá-lo, você não está isento de passar por dificuldades, mas ao amá-lo, você está coberto de promessas que vai fazer você ser conduzido em meio às dificuldades. Pensa nisso, porque a própria Bíblia diz que se passarem pelas águas, elas não te afogarão. Se passarem pelo fogo, veja só, irmãos, o que Deus que diz que corresponde àqueles que o amam, vai fazer com aqueles que o amam. Será que vale a pena amar a Deus? Será que vale a pena amar a Deus? Vou dizer algo com muita sinceridade. Em meio a tanto drama de coronavírus, nem máscara tem em Guarapari mais. Não é por causa de Guarapari, é porque os produtores das máscaras esgotaram as máscaras. Deus trabalha para o bem daqueles que o amam em todas as circunstâncias. Ninguém jamais se decepcionou ao amar a Deus. Talvez, só talvez, e caminhando aqui para um final, uma conclusão daqui a pouco, só talvez Jesus sabia tanto disso, que por convicção, quando ele disse acerca da somatória da lei, ele diz, nisso aqui resume toda a lei, e ele fala, você precisa amar o seu Pai, o seu Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Faz tempo que eu não falo isso aqui, mas amar a Deus paga dividendo. Poucos vão entender isso agora, porque é difícil mesmo o termo. Amar a Deus paga dividendo. Existem muitos benefícios para aqueles que amam ao Senhor. E aí, aquilo que é transmitido, aquilo que é dito para você aqui agora, é dito com qual intenção? Para que você verifique se você ama ao Senhor. Porque se existe um momento, um tempo, uma hora que nós precisamos amar o nosso Senhor, é agora. Por quê? Porque agora é os princípios das dores. Agora é o início do fim. Se tem uma hora que você precisa se apegar nesse amor, é agora. Porque ele vai trabalhar para o bem daqueles que o amam. Note, para o bem daqueles que o amam. E ele jamais vai decepcionar, jamais vai frustrar, jamais vai deixar à deriva aqueles que o amam. Olha que coisa interessante, nós vamos chegar lá. Mas o texto que está em pauta, ele diz assim, eu orei aqui no início, o que nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estamos convencidos que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem o demônio, nem o presente, nem o futuro, nem os quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amar a Deus jamais vai te decepcionar. Se você amá-lo, você jamais vai se decepcionar por amá-lo. E por fim, para nós concluirmos, ele trabalha em todos os ambientes, em todas as fases. Ele trabalha para o bem daqueles que o amam. Mas ele trabalha com um fim específico. Com um fim específico. E qual é esse fim? Ele trabalha para o cumprimento do seu próprio propósito. Deus não age na sua vida, ou por meio dela,
para um fim que não seja o seu próprio propósito. Vamos fazer aqui, a gente está bem cedo hoje no culto, vamos fazer aqui algo que seja coerente e relevante? Se nós olharmos para todas as circunstâncias da vida, debaixo da ótica pela qual nós estamos analisando esse texto, nós vamos compreender que nada nos aconteceu sem um fim. Ah, cara, eu preciso esticar isso aqui. Eu preciso esticar isso. De verdade. Eu preciso esticar isso. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está preso a um lugar que foi um lugar de passagem e não de permanência. Tem muita gente presa a um lugar que foi um lugar de passagem e não de permanência. Deus, Ele trabalha, isso aí está no presente. Isso quer dizer que aquele lugar que Ele trabalhou com você, Ele já cumpriu aquele trabalho, agora Ele está trabalhando em um outro lugar. Ele está trabalhando em uma outra dinâmica, numa outra esfera, em um outro momento, em uma outra realidade. E se você não sair daquela, você impede que esse aqui seja completado no dia chamado hoje. Não, vamos pensar juntos. A gente precisa pensar juntos nisso. Porque Deus já trabalhou lá, agora Ele quer trabalhar aqui. Meu Deus, Deus já trabalhou lá, e agora Ele quer trabalhar aqui. Abra o seu coração, a sua mente, seja receptível ao agir de Deus. Eu poderia citar, e eu iria acertar em cheio em muitas coisas, mas eu poderia citar aqui quantas frustrações muitos de nós aqui vivemos, e que ainda serve como uma âncora na nossa caminhada. Uma âncora. Não nos deixa seguir a jornada como um bom marinheiro. Não, eu preciso falar isso aqui, pelo Espírito. Quantos de nós, jovens, aqui é a turma dos jovens, ainda estamos ancorados em um lugar que Deus já completou o trabalhar dele. Em um lugar onde Ele disse para você assim, olha, levanta a âncora, levanta a âncora, sobe o leme, abaixa a vela, levanta a âncora e abaixa a vela, deixa que eu vou soprar você para novas águas, ou se você quiser espiritualizar, para águas mais profundas. Pensa nisso. Isso precisa ser calculado por nós. Porque senão, a gente vai ficar estagnado nos abusos que sofremos. Porque aqui tem muita gente abusada. Senão a gente vai ficar estagnado nas traições que vivemos. Senão a gente vai ficar estagnado nos lugares de prisões, de cárceres que nós passamos. Quando Deus deu a chave, deu um veículo e deu um caminho a ser trilhado. Porque Ele trabalha para o bem daqueles que o amam, e Ele trabalha para um fim. Ninguém pode falar com autoridade aquilo que nunca viveu. Oh, meu Deus, eu preciso liberar isso aqui. Tem muita coisa que você vive hoje que te causa revolta, porque te arremete ao passado, que talvez Deus te tirou daquele lugar, para que você pudesse usar isso hoje como uma ferramenta. A sua maior dor, o seu maior ministério, o seu maior potencial, a sua maior ferramenta. Pessoas podem deixar de sofrer, porque você já sofreu, pensa nisso. Não, pensa nisso, você já sofreu. Outros podem deixar de sofrer. Quantas pessoas, Klaus, que não conseguiram ver bondade de Deus,
ao receber um lar que não era de pais sanguíneos. Você recebeu, você pode abrir os olhos dessas pessoas. Quantas e quantas coisas que eu poderia dizer aqui. Quantas pessoas. Eu olho para cá, eu conheço vocês, irmãos. Por isso que dá vontade de chorar. Eu conheço a história de vocês. Tem gente aqui que foi abandonado pelo pai, pela mãe. Ou alguns só pela mãe, outros só pelo pai. Isso não é para você ficar acumulando dores. Isso é para você mostrar, que quando você começou a amar a Deus, todas essas coisas agora trabalham para o seu bem e para cumprir um propósito que é maior do que as suas dores, que é maior do que as suas frustrações, que é maior do que as suas decepções, que é maior do que as suas lágrimas, que é maior do que as suas limitações. Isso não foi. Deus não se agrada do sofrimento do justo. Deus, Ele usa todas as circunstâncias para cumprir um fim, para cumprir um propósito. E esse propósito não é o nosso querer, mas é a sua soberana vontade. É a sua soberana vontade. Pensa nisso. Sabe por que muitos de nós, irmãos, agora você tem uma chave aqui, por favor, fiquem comigo. Sabe por que muitos de nós ainda estamos estagnados? Porque nós não entendemos que existe uma vontade superior à nossa. Se você pegasse isso no seu espírito. Tem uma vontade superior à nossa. Se render a ela pode ser igual a um passo a mais adiante. Um passo a mais no caminho que Deus quer que você prossiga. Existe uma vontade que é superior à sua. Existe uma vontade que é superior a você mesmo. Até parece que Deus é egoísta, mas Ele não é. Ai meu Deus. O homem, para não falar o cara, né? O homem que passou pelas circunstâncias mais críticas que eu consegui ler nas Escrituras, no fim de todas elas, ele faz a exclamação mais poderosa que ele poderia fazer. Jó 42:2 diz assim, depois de tudo ele diz, pois eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Nosso pastor Luiz, ele diz assim, tem coisas que é igual quando você está ficando afogado, irmãos. Se você ficar se batendo, você só perde mais o fôlego. Fecha o nariz, meu irmão, e mergulha nessa vontade que vai dar mais certo. Deus tem algo para fazer por intermédio de muitos de vocês aqui. Muitos de vocês aqui, muitos. Essa mensagem não é fruto, primeiro que eu escolhi o texto todo, eu ia pregar uma mensagem só, Deus pediu para falar 4. Ou seja, essa mensagem não é fruto de o ego de um homem. Essa mensagem, ela é consequência do desejo do eterno coração de Deus para muita gente aqui.